O programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, muito bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o Mago Anael, aqui do canal do Mago. Eu quero trazer uma mensagem para vocês de edificação. Lembrando você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se nesse botãozinho vermelho que está abaixo, aí embaixo da tela. Clica aí, vermelhinho aí. Clique em inscrever-se para receber as nossas notificações, tá ok? Se você por acaso quiser escrever um e-mail para mim, quer falar comigo, magoanael@hotmail.com. Se você quer agendar uma consulta, se você quer falar comigo, se você quer tirar uma dúvida, escreva para magoanael@hotmail.com, ok? Aí estão os nossos contatos, aí estão as nossas diretrizes aqui do nosso programa, do nosso canal. Hoje eu quero falar uma passagem que aconteceu na Torá, que vai com certeza nos trazer uma grande edificação de uma coisa que aconteceu na história do povo hebreu. E eu quero que você escute essa mensagem com muito carinho, com muita atenção, porque eu sei que ela poderá mudar a sua vida. Hoje nós vamos falar desse ser aqui, dessa pessoa que se chama Moisés. Moisés foi o homem que foi criado como filho da filha de Faraó, um homem que já adulto poderia talvez até disputar o cargo de Faraó herdeiro, um homem que trocou todas as mordomias dos palácios dos faraós para pegar o seu povo que estava sendo escravizado, que estava sofrendo, comendo repolhos que eram dados aos porcos. Um povo que estava sofrendo, ele preferiu pegar este povo e cruzar o deserto rumo a Canaã com direção de somente um Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Divino, o Espírito do grande Eu Sou, o Espírito de Adonai. E é sobre esse homem que eu gostaria de falar com vocês, com todo o carinho do mundo, e agradeço pela sua atenção. Eu não vou ler aqui passagens para que não fique cansativo, então eu vou procurar ser conciso, rápido e objetivo. Moisés, segundo alguns, foi aquele quem recebeu a Cabalá da mão de Hashem, de Adonai, de Deus. Ele teria recebido das mãos do próprio Eterno a Cabalá. Ele teria recebido também a Torá oral e a Torá escrita. Ele teria recebido do próprio Adonai, do próprio Deus inexplicável, do próprio Deus invisível, do próprio Deus não revelado, do próprio Deus oculto, como diria os ocultistas. Esse homem era considerado no mesmo patamar que um antecessor que se chamava Abraão. Abraão morava numa cidadezinha que se chamava Ur, que ficava na Caldeia. Ur dos Caldeus. Uma terra tremendamente idólatra, com diversos deuses ali. Muitos deuses. Muitos deuses governavam a Caldeia. Abraão, na época, trabalhava na casa de fazer imagens e esculturas dos seus pais. Até que um dia Adonai pegou ele pelo colarinho, levou ele para o deserto e falou assim: a partir de hoje eu vou ser o seu único Deus. Você não vai precisar ouvir espírito de morto algum.
você não vai precisar ouvir espírito de nenhum desencarnado. Se você quiser, Abraão, eu vou ser o seu amigo. E você vai ser conhecido durante toda a história como Abraão, o amigo de Deus. Nome que é dado até hoje a esse patriarca do povo judeu. Abraão foi conhecido e é chamado como amigo de Deus. O amigo de Deus. Esse recebia todas as instruções diretamente de Deus. Não havia nenhum intermediário, não havia nenhum deus pagão, não havia nenhuma divindade, não havia nenhum espírito auxiliar, não havia entre Abraão e Deus, no meio do deserto, nenhum espírito que fizesse esse elo de ligação, porque ambos conversavam como eu estou conversando com você agora, e assim eles se entendiam. Anos depois, surge Moisés, no mesmo espírito, na mesma força, só que com um espírito de liderança, até mesmo, ao meu ponto de vista, até mesmo maior do que Abraão. Porque Moisés era o libertador. Moisés foi o guerreiro quando precisou ser. Moisés foi o diplomata quando precisou ser. Moisés foi o homem que deu a palavra quando precisava dar. Moisés não se calou quando ele precisava se pronunciar. Moisés não negou, por exemplo, igual Abraão fez, que Sara não era sua esposa. Moisés não cometeu alguns deslizes que o patriarca antecessor a ele, por não menos merecimentos, mas ele não cometeu alguns erros que o próprio Abraão havia cometido. Mas houve um dia que Moisés ele conheceu uma mulher. E aqui começa a nossa história. Moisés conheceu uma etíope. E ele foi e pediu essa etíope em casamento. E ela então o aceitou e o recebeu como seu marido. Eis que dois irmãos que Moisés tinha, uma se chamava Miriam e era profetisa, outro se chamava Arão e era mago, magista mesmo, mago dos bons. Eu acho que você se recorda quando Moisés compareceu diante do faraó e disse assim: olha, deixa meu povo ir. E faraó deu risada, disse que não iria deixar. Arão pegou o seu cajado, jogou na frente do sacerdote e o cajado de Arão se transformou numa serpente, numa cobra. Os magos do Egito tentaram fazer a mesma coisa, só que a cobra, o cajado de Arão, engoliu todas as cobras, matou elas e as engoliu. E voltou para as mãos de Arão. A magia de Arão era mais forte do que a magia dos magos do Egito. Então nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de Arão, o mago. Nós não estamos falando de uma mulher qualquer, estamos falando de Miriam, a profetisa. Miriam, quando foi feito o bezerro de ouro, Miriam, assim como as outras mulheres que têm mais intuição, que têm mais direção, que têm mais sensibilidade às coisas espirituais, segundo a Torá oral, se negaram a adorar o bezerro de ouro. Miriam se negou a adorar o bezerro de ouro. Estamos falando desta mulher profetisa que conhecia os desígnios de Adonai. Só que um belo dia,
Arão olha para Miriam, Miriam olha para Arão e fala: escuta, que história é essa que Moisés escolheu uma etíope para se casar? Que história é essa? Por acaso Adonai só fala com ele? Deus só fala com ele? Conosco Deus não fala mais? Miriam falou: é verdade. Como que ele vai e casa com uma etíope? Ela não é hebreia, não é judia, ela não faz parte ao nosso sangue, não faz parte da nossa nação. Isso não está certo, não. Isso é um erro. E Deus falou com ele que ele devia fazer isso e com a gente não. Que história é essa? E Arão então falou: então, eu também estou achando isso errado. Até que surge sempre uma voz de um profeta no meio dessa situação toda, que fala para Arão, o grande mago, e para Miriam, a grande profetisa: fica quieto. Por quê? Arão quis saber por quê. Desçam lá no tabernáculo, lá onde Deus está, a presença de Deus está. Desçam lá, porque Ele quer falar com vocês dois. Até chegar lá, meu amigo, eu acho que Arão dizia assim: tá vendo? Adonai vai falar para nós que a gente tem razão. Adonai vai falar que realmente Moisés pisou na bola, ele vai ter que ser removido da liderança e eu vou ter que assumir o lugar dele. Fazer o quê, né? Miriam, talvez por ser mais intuitiva e por ser mulher, por ser mais sensível, ela pode ter dito assim: será, Arão? Será que Adonai ouviu o que nós dissemos, o que nós falamos, e ele não se alegrou e vai nos exortar? Será? Acha, Miriam? Miriam, você é pessimista demais. Vamos lá ver o que ele tem para falar conosco. Vindo de Adonai vem coisa boa. Aí eles chegaram no tabernáculo, onde havia a presença de Deus, onde tinha o Santo dos Santos, onde havia ali a cortina. E para falar com Adonai, eles ouviram a seguinte palavra. E eu quero que você fixe naquilo que você vai ouvir agora. Não perca isso. Não perca isso. É muito importante. Adonai disse assim: Miriam, eu falo com você. Miriam, eu enxergo o que você faz. Miriam, eu uso você com profecias. Miriam, eu falo com você através de sonhos. Miriam, eu falo com você através dos meus profetas. Ele vira-se para Arão e diz: Arão, com você eu falo através da magia. Com você eu falo através dos profetas. Com você eu falo através das revelações, das viagens astrais, das projeções que você faz. Com você eu falo através dos sonhos premonitórios. Com você eu falo quando eu mando anjos te visitar, quando eu mando seres espirituais visitar você. Quando eu digo a você que Israel está em perigo, eu falo com você, Arão. Eu utilizo todos esses métodos: sonhos, profetas, oráculos. Eu falo com vocês dois. Acho que um olhou para o outro e falou: olha, tá vendo? Ele fala conosco. Só que de repente Adonai, ele nos dá aqui a palavra-chave de toda essa situação. Ele diz assim: mas com o meu servo
Moisés, eu falo cara a cara. Mas com Moisés eu falo frente a frente. Eu não uso intermediários. Eu não uso profetas, eu não uso espírito auxiliar, eu não uso ninguém. Com ele eu falo cara a cara. O que eu tenho para falar, eu falo com ele. O nosso grau de intimidade é tão grande. O grau de intimidade que eu tenho com Moisés e que Moisés tem comigo é tão grande que nós não precisamos de intercessores. Então, voltem para o serviço de vocês e deixem Moisés em paz. Deixe Moisés conduzir o meu povo, porque Moisés é o meu escolhido. Sabe, pessoal, nós notamos algumas coisas através desse incidente. O que moveu Arão e Miriam a questionar a atitude de Moisés não foi o zelo pelas coisas espirituais. Não foi o zelo pela boa conduta de Israel. Não foi o zelo pelos costumes dos hebreus. Não. Eles simplesmente começaram a adquirir de Moisés uma certa antipatia. Eles olhavam para Moisés e via que o povo, aqueles milhões de judeus, milhões de hebreus, só ouviam Moisés. Só faziam o que Moisés mandava. E Deus conversava com Moisés. E começou a gerar dentro do coração de Miriam e de Arão, provavelmente por algum espírito rasteiro, por algum espírito trevoso, por algum demônio infernal, começou a soprar nos ouvidos de Miriam e de Arão que eles também mereciam aquilo. Eles também tinham que ser honrados. Eles também mereciam tudo que Moisés tinha, todo o reconhecimento que Moisés possuía. Que era injusto eles ficarem aquém de Moisés. Eles tinham que ser de Moisés para lá, não de Moisés para cá. Não tinham que se sujeitar a Moisés. E por que eles não tinham que se sujeitar a Moisés? Simples, porque Moisés havia escolhido uma etíope para se casar. Aqui nós matamos o pulo do gato. Aqui nós matamos a artimanha das trevas. E aqui nós matamos principalmente as intenções dos espíritos imundos. Eles começaram a tentar achar em Moisés defeitos que o desqualificassem na função de guia do povo de Israel, de libertador do povo de Israel, de condutor do povo de Israel. Aí começaram a revirar a vida de Moisés. Começaram a tentar achar algum defeito. O problema não era a mulher etíope. Ela não fez nada errado. Essa mulher não cometeu nenhum erro. Mas Moisés, por ele escolher uma mulher que não era hebreia, que não pertencia ao povo hebreu, aos olhos de Arão e Miriam, peraí, ele cometeu um erro. Então vamos pegar esse erro e desqualificar a liderança de Moisés. Essas coisas parecem muito familiares, né? Em pleno 2019. As pessoas vasculham a sua vida tentando desqualificar
o seu sacerdócio, as pessoas vasculham a sua vida, os seus defeitos, as suas manias, tentando desqualificar você do seu chamado, da sua missão. Só que elas não conseguem. Por quê? Porque quando a missão é dada direto de Adonai, direto de Hashem, direto de Adonai, ninguém tem o poder de mudar isso. O que eles tinham, na verdade, não era zelo pelas coisas espirituais. Eles tinham inveja de Moisés. Eles tinham despeito de Moisés. Arão se olhava e falava: puta, eu sou um baita de um mago. Eu sou um magão fera, eu enfrentei lá os egípcios, eu joguei a vara se transformou na cobra, engoliu todas as cobras ali daqueles magos, eu derrotei os magos do Egito, pô, eu derrotei os magos do Egito, eu não sou qualquer um não, a minha vara floresceu, mesmo sem estar ligado na árvore, minha vara floresceu, eu não sou qualquer um não, eu sou mago, poxa. Eu mereço ter o que Moisés tem. Eu mereço ser o que Moisés é. Eu mereço ter o mesmo reconhecimento que Moisés tem. Eu mereço. Mas isso já eram os demônios, os espíritos perturbadores, já eram os rasteiros, já eram aqueles que se passavam até por espíritos auxiliares, falando: olha, você pode, você é maior, você é melhor, você é maior que Moisés, Moisés não foi lá derrotar ninguém, Moisés só compareceu, mas quem fez lá foi você, Moisés foi e falou, você foi e fez a magia, quem fez a magia foi o Moisés, foi você, Moisés só falou, deixa meu povo ir, quem fez a magia foi você, então você é maior que Moisés, você tem que estar ocupando o lugar dele. Tudo coisa de espírito zombeteiro, tudo coisa de espírito de baixa vibração, tudo coisa de espírito rasteiro, espíritos que provocam inveja, espíritos que provocam despeito, espíritos que provocam dentro da pessoa os piores tipos de sentimentos. Aí o que esses espíritos fazem? Começam a despertar na vítima, no caso Arão e Miriam. Começam a apontar os defeitos de Moisés. Começam a desqualificar Moisés. Ele não pode estar ocupando esse cargo, ele não merece. Ele não pode estar ocupando essa função de liderança de milhões e milhões de pessoas, porque ele errou, ele cometeu um erro. Então eles começam a tentar encontrar erros na condução de Moisés para que Moisés seja despojado da sua função de líder. Então, a verdadeira vontade que eles tinham ali era de humilhar Moisés, rebaixar Moisés, mostrar que Moisés não era o dono da cocada preta, mostrar para Moisés que ele não era a última bolacha do pacote. Eles queriam mostrar para Moisés: ó, Moisés, você errou, você não pode assumir esse lugar, você não pode fazer isso, você não pode estar aí nessa posição que você está. E é dessa forma que hoje as pessoas tentam desqualificar aqueles que estão de alguma forma acima delas. Esses dias começou uma série de difamações, calúnias contra o juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça. A única intenção era desqualificar a figura do Sérgio Moro, mostrando para a nação que ele não tinha condições de assumir tal cargo de confiança. Então, quando vem pessoas apontando defeitos e erros sobre uma autoridade, sobre
alguém que está ocupando alguma posição privilegiada, ou na espiritualidade, ou na esfera civil, quando vem alguém querendo desqualificar essa pessoa, só tem um objetivo: é mostrar para as outras pessoas que aquela pessoa não pode estar onde ela está. Então, eles tentam mostrar todos os defeitos que a desabonem, todos os defeitos que a impedem de cumprir aquela missão, aquele sacerdócio. E não foi diferente com Moisés. Não importa se Moisés enfrentou o exército do Egito, não importa se Moisés cruzou o Mar Vermelho, não importa se Moisés fez cair pão do céu, não importa se Moisés fez cair cordonizes, churrasco no deserto, não importa se Moisés fez eles serem curados quando eles estavam sendo picados por víboras, não importa, isso nada importava mais. O importava que Moisés tinha se casado com a etíope. Nossa, que erro grave! Ele se casou com outra mulher! Ele se casou com a etíope! Ele não pode continuar sendo nosso líder! Então, a verdadeira motivação não era o zelo pela espiritualidade do povo hebreu. A verdadeira motivação eram espíritos imundos que estavam falando nos ouvidos de Arão e Miriam e estavam dizendo para eles que quem devia estar lá era eles e não Moisés, que eles eram melhores do que Moisés e Moisés não poderia estar ocupando aquele cargo. Moisés não teria nem as qualificações adequadas, exigidas para ocupar tal cargo, de tal autoridade. Moisés não poderia estar ali. Quando, na verdade, o que estava movendo Arão e Miriam era mágoa, ódio, raiva, despeito, dor de cotovelo, inveja, porque com ele Deus falava face a face. Mesmo Deus amando Arão, mesmo Deus amando Miriam e não desamparando eles, com Moisés, Deus tinha uma intimidade maior. Então, no mundo espiritual, vai se preparando. Existem pessoas que não vão precisar de São Cipriano. Existem pessoas que não vão precisar de um preto velho. Existem pessoas que não vão precisar de um espírito de um morto para auxiliá-lo em vida. Existem pessoas que não vão precisar nem de mentores espirituais de falecidos. Não. Existem pessoas que terão os céus abertos em cima das suas cabeças e falarão de pronto com aquele que é o dono de todas as coisas. Nós temos um mandamento que o pai de Salomão escreveu, dizendo assim, olha, para vocês aí que foram feitos menores que os anjos, para vocês aí seres humanos, Adonai deu ordem aos seus anjos ao respeito de vocês. Eles já têm mandamentos para ajudarem vocês. Eles já receberam ordens para ajudar vocês. Os anjos do Eterno já receberam ordens para ir na frente de vocês, livrando vocês de todo mal, ajudando vocês em todos os caminhos que vocês precisarem. Já existe essa ordem direto do trono dele. É só seguir em frente. E precisou de alguma coisa?
Fala com ele. Primeira coisa, quando o Nazareno morreu, o que aconteceu? O véu foi rasgado. É a maior e a melhor intenção de Deus, rasgar o véu que separa o homem dele. E hoje as pessoas ficam colocando o véu da religião, o véu do dogma, o véu dos preceitos, o véu das crendices populares, o véu de livros falaciosos, o véu de mitologias, o véu de invencionices, tudo para te afastar daquele que é vivo e está na tua frente, pronto para te ouvir e te ajudar. Aí, se ele quiser mobilizar o seu exército para fazer isso para você, ele vai fazer e pronto. Ah, Mago Anael, mas não será assim com todos. É verdade, não será assim com todos. Muitas vezes ele sabe da nossa pouca fé, muitas vezes ele sabe dos nossos erros, né? Sim, muitas vezes ele sabe das nossas limitações, então ele coloca auxiliares para nos ajudar. Nós temos os Exus, as pombogiras, os caboclos, os boiadeiros, os herês. Nós temos magos do plano astral para nos ajudar, amparadores no plano astral, seres de luz no plano astral para nos auxiliar, ancestrais para nos ajudar. A grande maioria vai se enquadrar nesse grupo. A grande maioria vai se enquadrar nesse grupo que vai realmente necessitar de auxiliadores, de espíritos amparadores, de espíritos ajudadores. Mas irão existir pessoas que serão diferenciadas. Irão existir pessoas como Abraão, irão existir pessoas como Enoque, irão existir pessoas como Moisés, que andavam com Deus, falavam com Deus, conversavam com Deus e recebiam tudo direto dele. E não adianta ter inveja dessas pessoas. Não adianta você querer derrubar essas pessoas. Não adianta você querer denegrir essas pessoas, porque é um escolhido do Eterno. O Eterno tem os seus escolhidos. Que você seja um deles, que você seja uma delas, que Ele possa falar com você frente a frente, face a face, que você possa ouvir a voz dEle, que você possa ouvir a vontade dEle no seu coração, que você possa saber também reconhecer quando existe um sacerdote acima de você que está ali para te instruir, para te ajudar, para te indicar caminhos. O que ele tem é mais responsabilidade, só isso. Ele não tem mais valor do que você para o Eterno. Ele não tem mais valor. Ele tem mais responsabilidade. A responsabilidade dele é muito maior. Então, meus queridos, tome muito cuidado. Muitas vezes as pessoas querem enxergar defeitos nos seus líderes somente para não serem submissas, somente para desqualificar aquele mago, aquele magista, aquela maga, aquele profeta, aquela profetisa. Então começam a fuçar a vida daquela pessoa, a fazer dossiês, né, sobre as imperfeições daquela pessoa. Moisés matou um egípcio lá no Egito para defender um hebreu. Moisés casou com uma etíope e Deus falava cara a cara com ele. Não concorda? Vai falar com Adonai. Não adianta para falar comigo.
Muitas vezes são pegas as pessoas loucas, aquelas que não são, para confundir as que são, aquelas que nada têm para confundir aquelas que têm, aquelas que nada sabem para confundir aquelas que sabem. Adonai, ele é assim, um Deus de surpresas. Então jamais questione uma autoridade, jamais questione uma mensagem, jamais questione uma palavra que possa ter vindo diretamente do coração de Adonai para o teu coração. Então, aqueles que ficam futucando, querendo encontrar defeitos, querendo encontrar problemas, querendo encontrar erros, na verdade, eles não estão com zelo pela espiritualidade. Eles estão apenas com inveja. Eles estão apenas com despeito. Eles estão apenas querendo derrubar aquele líder para tomar o lugar dela, para tomar o lugar dele. Desconfie dessas pessoas, que quando você pergunta, o que você acha do mago tal? A pessoa só desce a lenha. O que você acha da maga tal? A pessoa só desce a lenha. Essas pessoas que falam mal dos outros, amanhã irão falar mal de você. Tá bom? Gente, vamos ficando por aqui, que eu disse que esse vídeo não seria muito longo. Eu quero deixar mais uma vez aqui o nosso aviso para você se inscrever no nosso canal. Seja mais um inscrito aqui da nossa família, que está indo para 214 mil pessoas, gente. Não é brincadeira, não. Se você quiser falar comigo, magoanael@hotmail.com, marcar consulta de tarô, falar comigo a respeito de algum problema, magoanael@hotmail.com, ok? Eu sou o Mago Anael, seja muito bem-vindo ao meu canal, volte sempre, ele é o nosso canal, ele é o canal do Mago, um canal que foi feito para você. Um grande abraço e vamos ficar com a imagem desse grande homem, desse grande exemplo que nos deu o caminho, que nos deu a direção, que nos deu ensinamentos, que nos deu orientação e que guiou milhões e milhões de pessoas no deserto, conduzido somente por um Deus, conduzido somente por Adonai, conduzido por Hashem, e hoje lembrado como um dos maiores patriarcas da história de Israel. Pessoal, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e nós voltamos depois. Tudo de bom. Um beijo. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br.